E será que azedou para a Vale realmente? Afinal de contas, as ações caíram forte após o balanço do primeiro trimestre do ano de 2026, contrariando as expectativas. Mas vamos entender o mercado. Já a Petrobras produz mais, exporta mais e entrou no primeiro trimestre do ano de 2026 com motor em alta rotação. E a Brad Saúde já pode inaugurar na Bolsa de Valores com 30% de alta e um preço-alvo de R$ 19 de acordo com o Itaú BBA. E se você ainda não sabe o que é a Brad Saúde, é melhor entender isso aqui porque tem IPO novo na Bolsa de Valores. E agora a Energia ganhou um novo upgrade, agora do UBSBB, trazendo o preço-alvo saltando para R$ 35. E o fundo imobiliário MXRF11 não decepcionou seus cotistas, trazendo um novo anúncio de pagamento de dividendos, mas é preciso prestar atenção porque tem risco de crédito no radar. Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex. E é importante dizer, já no início desse vídeo, que a temporada dos novos resultados do primeiro trimestre do ano de 2026 já começou. E aqui no site do Ativo Virtual, na área exclusiva para membros, já está atualizado. Ferramentas, calendário de resultados. Tudo consolidado aqui para facilitar a sua visualização. E nessa semana, vamos ter, já na segunda-feira, ISA Energia, depois a Log Commercial, Marco Polo, BB Seguridade, Pagamentos Odontoprev, Hidrovias do Brasil e também IRB Brasil, a resseguradora. Depois na terça-feira, temos Ambev, Vulcabras, TIM, GPA, Iguatemi, Itaú, Brio e RD Saúde, além de CIA Modas, Tenda, Copel, PagBank e o Banco BMG. Já no dia 6, temos Intelbras, Bradesco, Klabin, Aura Minerals, Brava Energia, Axia Energia, muito aguardada também a apresentação desse resultado aqui, a Minerva, a TOTS, ainda Vibra, CSU Digital, Guararapes, Lavi, CBA, Anima, Cogna, Smartfit, Espaço Laser, Mater Dei, Mills, Frasle Mobility, Auren, CSN, CSN Mineração e olha aqui também temos a Taesa, além de Ultrapar e várias outras empresas, como vocês podem ver nesta lista aqui, disponível para os membros do canal. E à primeira vista, realmente parece contraditória essa notícia aqui, afinal de contas, a Vale teve lucro, mas as ações caíram logo em seguida, ou seja, contrariando o bom senso do mercado, mas existem movimentos que às vezes precisam de uma explicação um pouco maior e à primeira vista realmente parece uma contradição. Afinal de contas, a Vale divulgou um resultado de 1,89 bilhão de dólares e registrou um EBITDA de 3,83 bilhões de dólares no primeiro trimestre deste ano. Os números ficaram abaixo do esperado pelo mercado, pressionados pela alta dos custos de acordo com a matéria. Mas em qualquer conversa de bar, isso pareceria motivo para comemoração, mas na bolsa o mercado não compra o passado. Ela tenta precificar o que vem depois. E foi aí que a Vale tropeçou, que é justamente a alta de custos. Mesmo com lucro maior, as ações chegaram a cair mais de 5% na Bolsa de Valores, tocando a faixa dos R$ 80, porque o resultado veio abaixo do que os analistas estavam esperando. A Reuters, por exemplo, apontou que o lucro ficou abaixo das projeções de 2,05 bilhões de dólares, enquanto o EBITDA também veio abaixo das expectativas, uma expectativa de 3,96 bilhões. E realmente o grande vilão do trimestre foi aqui na alta dos custos. A Vale teve receita maior, preços realizados melhores e bom desempenho comercial. O preço realizado dos finos de minério, inclusive, chegou a $95,80 por tonelada, alta anual de 5,5% segundo a própria companhia. Mas o custo de caixa C1 do minério de ferro subiu 12% em um ano, chegando aos $23,60 por tonelada, uma bagatela na minha avaliação, mas acima do guidance da companhia para o ano de 2026, que previu uma faixa entre 20 e $21,50 por tonelada. O C1 é importante entender, ele é uma métrica que mede o custo direto para produzir e levar o minério até uma etapa comercial relevante. Então, em português bem claro, ele mostra quanto custa colocar aquele minério de ferro no jogo e quando esse custo sobe, a margem aperta. E aí, é como se fosse vender mais limonada, cobrar um preço melhor, mas descobrir que o limão, o gelo e o copo ficaram mais caros do que era previsto. Então, qual o impacto para o investidor? A queda das ações mostra uma lição importante, ou seja, o lucro alto não basta se a qualidade do resultado decepciona. E é por isso que eu sempre falo, quando eu trago o Fique Preparado, que não basta apenas conhecer os resultados. Ler os resultados é simples, basta abrir o DRE e ver o apurado da empresa. Agora, compreender as perspectivas futuras, aí é outro nível de compreensão, análise e maturidade de mercado. Que, aliás, o mercado, na visão aqui para a Vale, ele não queria apenas ver crescimento, mas controle de custos. Como o EBITDA veio abaixo do consenso, a leitura foi de que parte do ganho da receita foi engolida pelas despesas maiores. E a XP Investimentos, inclusive, destacou que os ventos contrários de custo pressionaram
pressionando o desempenho financeiro aconteceu realmente, principalmente por fatores macroeconômicos como o câmbio e giro de estoques. Já para a Genial, ela observou que o EBITDA pro forma ficou abaixo das estimativas e do consenso também, justamente por conta dos custos maiores do que o modelado em minério de ferro. Mas nem tudo foi negativo. Os embarques de minério de ferro cresceram, mesmo com chuvas fortes no início do ano, e a companhia reportou vendas mais fortes em minério níquel e também no cobre. A própria Vale informou o crescimento anual de 4% nas vendas de minério de ferro, 11% em cobre e 15% em níquel. Ou seja, operacionalmente, a empresa mostrou muita força, financeiramente, os custos estragaram a festa. A Genial ainda estabeleceu aqui a manutenção das ações, ou seja, a recomendação dela é manutenção, com preço-alvo nos R$ 90. Já a XP, preço-alvo nos R$ 85 e o BTG Pactual, R$ 85,50. Então podemos ver que as ações Vale 3, nessa cotação dos R$ 81,18, até ficou perto da máxima esperada de preço-alvo por cada casa de análise. A valorização de 66,15% nos últimos 12 meses é excelente para quem investiu na companhia. O PL tende a ficar melhor, mas por enquanto é estratosférico, 23 vezes. Lembrando que o PL é o preço dividido pelo lucro, essencialmente quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucro de uma empresa. E aqui eu preciso lembrar que no quarto trimestre do ano de 2025, ou seja, o último resultado apresentado pela empresa, eu falei sobre isso e expliquei também que esses 23 não eram um problema. Fato esse que as ações valorizaram muitíssimo nesse período e até teve oportunidade aqui por conta dos eventos globais, não por conta da empresa. O PVP mostra que ela está 88% acima do valor patrimonial, com dividend yield generoso de 6,75%, mesmo com toda essa valorização. E tem um detalhe, é minha ação favorita para fazer dividendos sintéticos e comprar as ações com prêmio. É a sua também? Deixa aí nos comentários abaixo. Como exemplo, eu e o meu time aqui no grupo VIP do Ativo Virtual, no grupo VIP de opções, fizemos 32 centavos por ação Vale 3 e 14 centavos por ação TAE 11, sendo que isso é possível fazer todos os meses. Esse aqui é apenas um exemplo e nem foi o maior prêmio que recebemos. Então, se você consegue alugar as ações, comprar as ações com prêmio e fazer dividendos sintéticos, isso acelera muito para quem tem o sonho de viver de uma renda passiva baseada em uma carteira previdenciária de ações, porque a bola de neve dos juros compostos vai trabalhar a seu favor e muito rápido. E se você quiser conhecer melhor, basta acessar lp.ativovirtual.com.br/grupo VIP. Aqui você vai conhecer muito do que o grupo VIP pode proporcionar, além, é claro, de mais tempo livre para você poder dedicar à sua família ou atividades que você considere mais relevantes do que ficar filtrando mais de 80 ativos na bolsa de valores, que é o que fazemos diariamente. E saiu aqui no AV News. Basta acessar ativovirtual.com.br, matérias especializadas apenas para quem está investindo na bolsa de valores, principalmente para boas ações e pagadoras de dividendos. Sendo que essa notícia aqui é sobre a Petrobras, que produziu mais, exportou mais e realmente entrou com tudo no primeiro trimestre do ano de 2026, pelo menos nos resultados. Chegou a exportar 888 mil barris apenas no primeiro trimestre, ou seja, uma produção doméstica crescendo 16,3%. Aqui a Petrobras ela reportou uma produção própria, recorde, de 3,23 milhões de barris de óleo equivalente por dia, ou seja, ela realmente bateu um novo recorde de produção, como a Magda Chambriard disse que iria acontecer novamente. E esse número inclui petróleo, líquidos de gás natural e gás natural. A companhia atribuiu o avanço principalmente ao ramp-up, ou seja, o aumento progressivo das plataformas como P-78, que é lá em Búzios, Alexandre de Gusmão, que fica em Mero, além de unidades nos campos de Marlim e Voador. Outro destaque veio das exportações. As vendas externas de petróleo somaram quase 900 mil barris por dia, essa alta de 61,2% frente ao primeiro trimestre do ano de 2025, e quando considera o petróleo e derivados, as exportações chegaram a cerca de 1,12 milhão de barris por dia, um crescimento de 47%. São números realmente impressionantes e para o investidor esse relatório é importantíssimo, porque o volume é uma das alavancas mais diretas da geração de caixa. Se a empresa produz mais, vende mais e mantém custos sob controle, ela aumenta a chance de transformar operação em lucro. E lucro, no caso da Petrobras, sempre reacende a conversa de dividendos e dividendos extraordinários. Lembrando que o CFO, apesar de ter fechado a torneira para os dividendos extraordinários no final do ano passado, ele chegou a cogitar a possibilidade de pagar extraordinários nesse ano, dependendo do preço médio do barril do petróleo. E a gente sabe que ele decolou por conta da guerra que o Donald Trump arrumou lá no Irã. Então é importante lembrar também os riscos. E o primeiro deles é o mais óbvio, o preço do petróleo. Se o Brent cair no mercado internacional, isso vai afetar o preço da companhia. O segundo risco é político e até mesmo regulatório. É importante lembrar que a Petrobras ela não é apenas uma petroleira, ela também é o centro das discussões sobre combustíveis, investimentos, refino e dividendos. E eu vou até adicionar mais um elemento aqui, que é a própria inflação. Afinal, quando o preço do combustível aumenta, a logística aumenta e
e tudo vira um efeito dominó. E o terceiro ponto é o próprio CAPEX, ou seja, os investimentos da empresa. Para manter a produção elevada, a companhia precisa continuar investindo pesado em exploração, plataformas, manutenção e novos projetos. E quanto mais esse investimento, maior a disputa entre reinvestir no negócio e distribuir caixas aos acionistas. Atualmente a Petrobras compete a R4 nessa cotação dos R$ 49,08, incrível, disparando novamente na bolsa e desafiando a máxima histórica. Está valorizando 78% nos últimos 12 meses, PL continua de graça, 5,74, tem dúvida aqui não. Ainda mais essa produção recorde, será que vamos ter lucratividade crescente? Vamos observar quando sair o primeiro trimestre do ano de 2026, ou seja, os resultados. O PVP mostra que a empresa está 52% acima do valor patrimonial e um dividend yield enorme, de 6,5%. E aí, é importante lembrar, eu não estou sendo sarcástico, eu estou dizendo a verdade aqui sobre os dividendos. É importante lembrar que esse indicador é a mera soma dos dividendos pagos somados dos últimos 12 meses, dividido pelas cotações atuais. E se as cotações atuais subiram quase 80%, não tem dúvida, pessoal, o resultado dessa divisão vai ser um percentual muito mais baixo. Mas para quem comprou 12 meses atrás, o dividend yield no custo de aquisição desse investidor é muito superior a este aqui. Eu sempre explico isso porque, como estamos vendo um rally de alta da bolsa de valores, muitas ações começaram a apresentar um dividend yield baixo. Mas é importante lembrar, a velocidade que as ações estão valorizando não está acompanhando a entrega de resultados. Então, quando a empresa entrega um resultado muito bom, uma lucratividade, como podemos ver aqui, de 5,74, que é essa relação do valor de mercado dividido pelos lucros, tira a dúvida completamente de que existe a possibilidade de aumentar o pagamento de dividendos. Só precisa ter paciência, porque esse indicador ele é em relação à cotação atual. Então, quanto mais a empresa tiver lucro ao longo do tempo, maior esse indicador aqui vai aumentar em relação ao momento que você comprou as ações. E se você estiver fazendo o aluguel das ações, tendo pinga-pinga, pode parecer pouco, mas somando tudo isso ao longo de muito tempo, vai fazer muita diferença também no resultado final. Além dos dividendos sintéticos e comprar as ações com prêmio sempre, porque ao invés de fazer um aporte a seco, você pode receber dinheiro no momento que você for fazer um novo aporte. E agora vamos falar do Bradesco, ou melhor, da Odontoprev. Não, melhor, vamos falar direto da Bradsaúde, que é essa nova empresa que está sendo lançada na Bolsa de Valores, com preço-alvo nos R$ 19,00, ou seja, uma alta potencial de 30% ainda por vir. Mas vou explicar isso melhor. A Bradsaúde ainda nem estreou oficialmente na Bolsa de Valores com o código de bolsa Saúde 3, mas ela já começou chamando a atenção do mercado. A nova companhia nasce da união entre a Odontoprev e os negócios de saúde do Bradesco, ou seja, ocupando o lugar da ação ODPV3, que é da Odontoprev, na Bolsa de Valores. Em vez de fazer um novo IPO tradicional, as empresas foram muito melhores do que isso. A gestão decidiu utilizar a empresa, ou seja, a estrutura já listada da Odontoprev. É o famoso IPO reverso. Não é exatamente uma estreia do zero, mas uma transformação da empresa já negociada na B3. E agora, antes mesmo da mudança definitiva de código, o Itaú BBA iniciou a cobertura com recomendação de compra das ações nos R$ 19,00, o que representa potencial de valorização de cerca de 30% sobre os valores atuais da Odontoprev, ou seja, com o ODPV3. A tese do Itaú, basicamente, é que a Bradsaúde nasce como uma combinação poderosa: escala, marca forte, carteira ampla de beneficiários, braço odontológico consolidado e uma estratégia hospitalar em amadurecimento. Segundo o próprio relatório, a companhia superou dúvidas importantes sobre a sustentabilidade das margens e a parceria com a Atlântica D'Or. Desde 2025, a empresa voltou a registrar crescimento saudável de beneficiários, equilibrando planos mais acessíveis com coparticipação e produtos premium também. Essa coparticipação, inclusive, é quando o cliente paga uma parte dos procedimentos utilizados. E para a operadora, isso ajuda a controlar a sinistralidade, que é a relação entre as despesas médicas e a receita dos planos. Quanto menor a sinistralidade, maior tende a ser a margem da companhia. Então, o ponto mais forte aqui, ou seja, o impacto para o investidor, realmente ficou na virada operacional. Ou seja, o braço de seguros da Bradsaúde teria sido de um prejuízo operacional de R$ 11 bilhões em 2022 para um lucro operacional de R$ 10 bilhões em 2025, elevando o ROI para 38%. Esse ROI é o retorno sobre patrimônio líquido, métrica importantíssima para esse segmento aqui, que é justamente uma forma de medir quanto do lucro a empresa gera sobre o capital dos acionistas. E essa acaba sendo uma virada enorme, daquelas que fazem o mercado se perguntar: isso é sustentável ou foi só um pós-pandemia realmente? Atualmente, as ações da Odontoprev com o DPV3, nessa cotação dos R$ 15,25, já
já valoriza forte, 49% nos últimos 12 meses. A expectativa está grande aqui, não é mesmo? Afinal, PL de 14 vezes não é caro, lembrando que o benchmark de mercado é um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos, mas aqui no Brasil sim, os mais conservadores buscam entre 10 e 12 vezes. Então, nesse sentido, ficou um pouco caro em relação aos padrões aqui do país, mas não fora dele. PVP de 549% acima do valor patrimonial, com dividend yield de 5%. Do outro lado, temos o Bradesco com BBDC3, excelente banco, excelente ativo para fazer dividendos sintéticos e comprar as ações com prêmio. Nessa cotação dos R$ 16,72, como o Bradesco me deu dinheiro no ano passado, valorizando 47,77% nos últimos 12 meses, ele é excelente, de graça, 7,48% e 1% abaixo do valor patrimonial, entregando dividend yield enorme de 8,20% mesmo com toda essa valorização. Mas agora vamos voltar a falar da ISA Energia. Sim, porque recentemente eu até trouxe vídeo sobre a empresa, giro rápido do mercado, e vou falar dela de novo aqui no canal. Isso porque ela voltou ao centro das atenções. E não foi por causa de um resultado trimestral espetacular, nem por conta de uma nova obra bilionária inaugurada. Dessa vez, o movimento veio do lado dos analistas. A própria UBS BB chegou a vez dela para elevar a recomendação das ações da ISA Energia. Saiu de venda para neutro, mas ela também saltou com preço-alvo para R$ 35. Segundo a UBS BB, a ISA Energia combina fundamentos sólidos, receitas previsíveis e um negócio típico de utilidade pública, ou seja, aquele setor mais defensivo que tende a sofrer menos com os ciclos econômicos. A empresa atua essencialmente em transmissão de energia. Em termos simples, ela não precisa vender energia do mercado como uma geradora. Ela recebe uma receita regulada por manter suas linhas de transmissão e ativos disponíveis. É quase um pedágio de eletricidade. O banco também estima um TIR real alavancado de 13%. Lembrando que TIR é a taxa interna de retorno, uma métrica usada para medir quanto um investimento pode render ao longo do tempo. Então, bem claro aqui, a UBSBB vê um retorno potencial equilibrado para o risco atual. Mas existe sim um grande porém, que é o desfecho da disputa com a Cefaz e a empresa nesse momento, que traz reflexo no caixa. A briga com a Cefaz acaba envolvendo benefícios previdenciários antigos, ligados ao período em que a companhia ainda era uma estatal. Hoje, segundo a UBSBB, a Cefaz cobre cerca de 80% desses encargos, enquanto a ISA Energia arca com 20%, gerando então um desembolso anual de aproximadamente 200 milhões de reais. O banco calcula que um acordo considerando correções e um desconto de 50% poderia gerar um impacto positivo de 2,4 bilhões de reais. Notem como a matéria aqui do Ativo Virtual deixou isso muito claro. Ou seja, a Cefaz é o grande botão vermelho da tese. Se o acordo vier bom, pode destravar valor. Se atrasar ou decepcionar, pode frustrar o mercado. Então atenção aí. Além disso, a ISA Energia ela tem um ciclo relevante de investimentos em projetos e reforços de melhorias. A UBSBB está destacando oportunidades em reforços e melhorias, além dos projetos Greenfield, que são os novos empreendimentos construídos do zero. Esses aportes podem aumentar a RAP, que é a receita anual permitida, que é a remuneração regulada recebida pela transmissora. Além disso, trouxe recentemente também falando do projeto Piraquê e Jacarandá, que já adicionou 929 milhões de reais no ciclo da RAP 2025-2026. Atualmente, as ações da ISA Energia com ISA4 está justamente montando aquele efeito que eu trouxe no vídeo, perguntando se as ações estavam de graça no mercado. Quem assistiu o vídeo já deve estar entendendo o que está acontecendo. Nessa cotação dos R$ 29,51, valoriza quase 28% nos últimos 12 meses, perde de graça 7,94% e PVP também 8% abaixo do valor patrimonial, entrega um dividend yield por enquanto de 6,35% e tem como alugar as ações, fazer dividendos sintéticos e também comprar as ações com prêmio. Mas não vamos falar só de ações não, vamos falar também de fundo imobiliário, aqui com o MXRF11. Primeiro, para dizer que realmente o fundo é aquele que muita gente olha por conta do rendimento mensal. E o MXRF11, um dos FIIs mais populares da Bolsa de Valores, sabe jogar muito bem esse jogo. O fundo anunciou uma distribuição novamente de 10 centavos por cota, trazendo 1,01% ao mês. Porém, quem investe buscando renda passiva, isso chama atenção. Afinal, o investidor de fundo imobiliário gosta de previsibilidade quase tanto quanto gosta de ver o dinheiro pingando na conta. Se cair todo mês, então vira quase um aluguel psicológico. E o Max Renda confirmou esse pagamento por cota com um Datacom que foi no dia 30 de abril de 2026 e o crédito previsto já para o dia 15 deste mês de maio. E eu vou explicar um pouco mais sobre o MXRF11, pelo menos naquilo que impacta o mercado. O ponto forte dele está na combinação de escala, liquidez e recorrência, ou seja, o fundo tem um patrimônio líquido de cerca de 4,3 bilhões de reais e cerca de 1,35 milhão de cotistas, o que faz desse fundo aqui um dos mais acompanhados da B3. Mas aqui vale um detalhe importante. O MXRF11 não é um fundo
de tijolo tradicional, daqueles que recebem um aluguel de shopping, galpão ou laje corporativa. Ele é majoritariamente um fundo de papel. Isso significa que a carteira dele é concentrada em ativos de crédito imobiliário, como CRIs, que são os certificados recebíveis imobiliários, por exemplo. Na prática, esse fundo empresta dinheiro para projetos ou empresas ligadas ao setor imobiliário e recebe juros por isso. E por essa razão, o MXRF11 tende a se beneficiar de uma carteira indexada a realmente indexadores como o CDI e o IPCA, especialmente em cenários de juros elevados. Quando essa taxa de juros está alta, muitos fundos de papel conseguem manter rendimentos interessantíssimos. Mas como nem tudo são flores, a gente precisa falar sim de riscos e fatores de monitoramento. O mais óbvio é o risco de crédito. Se os devedores dos CRIs atrasarem ou não honrarem os pagamentos, o fundo pode sofrer impacto nos resultados. O segundo é a marcação a mercado. Mesmo que os ativos continuem pagando, mudanças fortes na curva de juros podem mexer realmente no preço das cotas na bolsa de valores, ou seja, o rendimento pode vir estável, mas a cota pode oscilar. E o terceiro risco é o investidor confundir estabilidade recente com garantia futura. O fundo vem mantendo realmente esses pagamentos de 10 centavos por cota, mas os fundos imobiliários não prometem rendimento fixo, é importante lembrar isso. O valor pode mudar conforme o resultado, carteira, inadimplência e cenário macroeconômico. Atualmente, ele cotado aos R$ 9,92, tem um dividend yield interessante de 13,05%, até porque a valorização parece de ação, 22,29% nos últimos 12 meses. Embora ao custo de 6% acima do valor patrimonial, a liquidez média diária é interessantíssima, na verdade, dá um show à parte. 13 milhões de reais, que é muito relevante para um fundo imobiliário. Mas vá deixando nos comentários abaixo o que vocês acharam de todas essas notícias, matérias e fatos relevantes. E desde já, agradeço o like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.